Olá, amigos e amigas que acompanham o PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos aqui em mais um programa Ponto a Ponto e hoje recebendo o deputado federal que está estreando aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Ayrton Faleiro, deputado que se elegeu pelo estado do Pará. Ele é lá da região de Santarém, mas atua em todo o estado. É um deputado muito experiente, apesar de estar estreando aqui na Câmara, já foi por 4 vezes deputado estadual lá no Pará, esteve dos dois lados, foi líder do governo, na época que Ana Júlia Carepa foi governadora, e também foi líder da oposição, quando o PT estava na oposição. É um deputado que tem muita experiência com os movimentos sociais e sindicais. O deputado Ayrton Faleiro já foi presidente da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Pará, também já foi dirigente da Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, que é a CONTAG, e também dirigente da Central Única dos Trabalhadores. E, deputado, antes mesmo da gente começar aqui a tratar dos assuntos relacionados aí ao seu mandato, que se inicia agora, nós queríamos que o senhor fizesse uma breve apresentação da sua trajetória política, desde o seu nascimento, a questão aí da sua infância e juventude, como que se deu a sua entrada na política, se foi pelos movimentos sociais, eu acredito que tenha até sido. O senhor nos deu um panorama aí de como se deu a sua vida. Tá certo. Bom, te cumprimentar, cumprimentar os nossos telespectadores, dizer que sempre é uma oportunidade de debatermos assuntos de interesse da opinião pública num programa como esse, que eu sei que tem um público grande que assiste. Eu nasci em Tenente Portela, Rio Grande do Sul, em 1959, portanto estou com meus 59 anos. A partir do ano que vem eu já sou prioridade, viu? Se bem que com esse cabelo branco eu entro na fila e ninguém me tira, né? Depois, com 2 anos de idade, vim para o Paraná, Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Morei até os 18 anos no Paraná. E depois vim para a região amazônica, no projeto de colonização da Transamazônica, terra sem homem para homem sem terra. E eu sou agricultor familiar, minha família sempre foi de agricultores familiares, Chegamos ali onde é hoje o município de Placas, fica bem na metade do caminho entre Altamira e Itaituba. Depois eu mudei para Santarém, e hoje sou morador domiciliado, eleitor de Santarém. Como você disse, comecei a luta a partir do abandono do projeto de colonização do governo federal. Participei das oposições sindicais, no tempo que Lula liderava, por exemplo, as oposições metalúrgicas, nós liderávamos as oposições rurais, e construímos o sindicalismo combativo. Foi a minha grande escola, o movimento sindical. Fui o primeiro coordenador do movimento pela sobrevivência na Transamazônica, criado por mim, o Zé Geraldo, e um conjunto que foi deputado federal até um dia desse, com um conjunto de companheiras e companheiros da região. Fui presidente da FETAG, fui diretor nacional da CONTAG, do departamento rural da CUT, nacional, e vice-presidente da CUT do Pará. E agora estou, digamos assim, entrando numa nova empreitada depois de uma experiência de 4 mandatos de deputado estadual. Eu sei que tem muita diferença aqui na Câmara Federal, vou ter que ter humildade para começar devagar e aprender nos caminhos das pedras, Mas eu acho que nós temos condições de fazer um bom mandato e representar aqui os 144 municípios do estado do Pará. Eu peguei voto nos 144, peguei 106 mil votos, que é uma votação muito boa para o nosso estado, E vamos nos colocar aqui à disposição das suas perguntas e para o debate sobre temáticas de interesse. Me parece que, pelo que você me falou, você vai priorizar mais hoje o debate rural. Mas nós podemos agendar outras temáticas que o meu mandato vai cuidar, Eu, lá no estado, sou meio que clínico geral, Tenho que cuidar de tudo, Sempre tendo prioridades. Mas então vamos ao debate a partir das suas perguntas. É isso aí, deputado. E o espaço aqui sempre estará aberto para o senhor. Vão precisar. Com certeza. E avisando também a você que nos assiste, que você está vendo, talvez aqui no PT na Câmara, mas também na página do deputado Ayrton Faleiro
no Facebook, e também esta entrevista está sendo transmitida. E depois, se você quiser, se você estiver assistindo pelo PT na Câmara, no Facebook, você pode também depois visitar a página do deputado Ayrton Faleiro, para conhecer o trabalho dele, né, as temáticas nas quais ele se envolve, nas quais ele luta, e conhecer um pouquinho mais da história do deputado, dar as curtidas lá na página dos deputados, nas fotos, quem sabe divulgue para os seus amigos também, né, para que você conheça um pouquinho melhor aí o trabalho do deputado. E até trazer algumas pautas de interesse aí de vocês, para que o nosso mandato, junto com a nossa bancada aqui na Câmara, possa cuidar. É isso aí. E deputado, como a gente já tinha combinado, hoje nós vamos focar mais nas questões agrárias, rurais, que é um assunto que o senhor domina muito, até pela sua trajetória política nos movimentos sociais, e nessa questão agrária e rural, retrocessos é o que não faltam, pelo menos nesse início de governo Bolsonaro. Né? Nós podemos ver, por exemplo, que já começou com o INCRA, né, que é um instituto que cuida aí dos assentamentos rurais, ou pela implementação dos assentamentos rurais da reforma agrária, saindo aí da Casa Civil, uma vez que já tinha ido para a Casa Civil durante o governo Temer, e agora indo para o Ministério da Agricultura, que tem à frente uma ministra que era líder da frente ruralista, né, que era líder dos ruralistas aqui nesta casa. O senhor, como que o senhor vê o órgão que é responsável pela reforma agrária indo parar numa pasta que é comandada por uma deputada claramente alinhada aos interesses aí dos ruralistas? Não, olha, deixa eu pegar até mais atrás. Eu participei do movimento pela criação do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que já o governo Temer, em sintonia, eu diria, com o governo Bolsonaro, acabaram, né? E lá na minha região, a região de muitos pescadores também, o Ministério da Pesca também, que foi criado pelo nosso governo. O MDA foi criado no governo de Fernando Henrique, é bom que se diga, né? Então, e já o Ministério da Pesca já foi criado no nosso governo, e eles extinguiram os dois ministérios, que para mim já foi uma facada nas costas da agricultura familiar do nosso país, dos nossos pescadores artesanais em especial, né? E agora essa retirada do INCRA para ser coordenado pelo Ministério da Agricultura, que é o Ministério do Agronegócio dos grandes produtores, né? Eu tenho observado de que essa movimentação de extermínio de ministérios e de alocação do INCRA, FUNAI, etc., para o comando dos ruralistas, é um recado claro do governo de que ele vai priorizar esse segmento em detrimento do nosso segmento. Então, é um recado claro, né? E a gente começa já a observar os retrocessos, né? Então, eu não posso aqui nem me enganar e nem enganar os nossos telespectadores. Esse governo, ele tem um perfil muito claro de priorizar os grandes produtores, o latifúndio, em detrimento da agricultura familiar, em detrimento do pescador artesanal, do indígena, do quilombola, dos extrativistas. Então é um governo que nós vamos ter que estar fazendo um enfrentamento para ver se perde menos, porque as nossas conquistas históricas estão ameaçadas, começando pelas estruturas de governo que eles acabam umas e retira outros e coloca para o comando de um setor que, de certa forma, é nosso concorrente, né? Entende? Que é a disputa de quem se afirma como um projeto social e econômico no campo, né? Nós defendemos esses segmentos da agricultura familiar. Agora, deputado, falando em retrocessos, nós também tivemos, além da questão do INCRA também, já algumas sinalizações de que este governo vai dificultar ao máximo os benefícios sociais, previdenciários e também outros benefícios voltados para os agricultores familiares, para os trabalhadores rurais, para os assentados da reforma agrária, né? E nós tivemos, inclusive, agora recentemente, a edição de uma medida provisória, a 871, que ela praticamente dificulta o acesso, né, de agricultores familiares, trabalhadores rurais aos benefícios previdenciários. Por exemplo, nós tivemos aí uma das regras novas impostas, é que o trabalhador agora ele não vai ter mais a comprovação da atividade dele, não pode mais ser expedida pelo sindicato,
né? Quer dizer, agora vai ter que ser uma autodeclaração que tem que ser homologada pela Emater, e nós sabemos que a Emater, pelo menos de 2 anos e meio para cá, a Emater tem sido fechada, escritórios da Emater em vários municípios. Então isso por si só já dificulta, mas não é só isso. Por exemplo, todos os trabalhadores, para ter acesso ao benefício, eles vão ter que se recadastrar, fazer um cadastro do segurado especial, né, que é o CNIS Rural. Né? Mas só que esse cadastro é um cadastro que já existe há 10 anos, e pela dificuldade de se montar o cadastro, apenas 3%, né, das pessoas aí que moram no campo estão nesse cadastro. Então o governo deu prazo apenas 1 ano. A partir do ano que vem, quem não tiver nesse cadastro não recebe mais benefício. Então, quer dizer, é uma série de medidas que estão sendo tomadas por este governo, que parece que o intuito é dificultar, né, o acesso dos agricultores, né, familiares, dos trabalhadores rurais aos benefícios previdenciários, não é mesmo, deputado? Então, quando eu falo que nós estamos sob ameaça, e ameaça da retirada de direitos nossos, né, eu, antes de entrar na Previdência, quero mencionar, por exemplo, o programa Luz para Todos, que ele ainda existe, não foi extinto, e ele foi um programa fantástico, criado no nosso governo PT. No Pará, mais de 500 mil famílias foram beneficiadas, mas ainda tem 140 mil famílias que precisam do programa. Então, nós vamos brigar para manter um programa como esse, né? Retomar o PNHR, que é o Programa de Habitação Rural, que agora eu acho que nem vai ter dinheiro mais, nem para o INCRA fazer a regularização fundiária da reforma agrária, nem dinheiro para as habitações rurais, mas é um tema que nós vamos cuidar. Mas em se tratando da Previdência, eu acho que o governo ele deu um golpe nos trabalhadores rurais quando ele nem espera a discussão da reforma da Previdência para tratar dos assuntos dos segurados e segurados especiais. Ele se antecipa com uma medida provisória que está em discussão, mas ela já está valendo, né? E nós estudamos muito sobre essa medida provisória e a reforma da Previdência. Quando eu era diretor da CONTAG, eu era da pasta de políticas sociais, e já em 95 veio um debate da reforma da Previdência, e naquele momento a gente conseguiu jogar ela para frente, né, porque ela também era danosa para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Agora conseguimos aqui, a nossa bancada, eu não estava aqui, mas acompanho a nossa bancada, impedir que a reforma fosse feita antes da eleição, mas eu acho que agora a reforma da Previdência vem com peso. Mas eu tenho dito, é uma avaliação da nossa bancada, que com essa medida provisória, do jeito que está, nem precisa fazer a reforma da Previdência para a área rural, porque eles já estão com uma estratégia clara de tirar esse segmento da Previdência Social, né? Então é muito claro, todas essas medidas que você mencionou, né, de novo recadastramento, prazos curtos, tira o Sindicato dos Trabalhadores Rurais como declarante e joga para as instituições que, na maioria dos casos, não tem estrutura, não tem nem prática de cuidar com isso, né? E tem outra finalidade, né? Isso é uma perseguição ao movimento sindical, para enfraquecer o movimento sindical e desproteger o segmento que vê no Sindicato dos Trabalhadores Rurais um órgão da sua confiança, né? E jogar para a responsabilidade do indivíduo a autodeclaração. Esse cidadão, de repente, nem vai ficar sabendo que tem que fazer essa autodeclaração, ou então também pode incentivar uma fraude, porque lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá é feita a triagem se a pessoa obedece ou não aos requisitos para receber a declaração. E uma autodeclaração, então vai entrar o que é verdadeiro e vai entrar o falso também. É bom que se diga isso. Então eu acho que, mas no fundo, é dificultar para que uma quantidade muito pequena consiga se regularizar para integrar o sistema de previdência social, né? Então, eu estou muito afinado aí com a nossa bancada para que a gente faça um embate, né? E aí é bom que se diga, essa questão da previdência social, dessa medida provisória, ela não pode ser uma briga da oposição contra o governo. Não. Nós precisamos convencer um conjunto de parlamentares dos diversos partidos, ou de esquerda ou de direita, para que defendam os trabalhadores e trabalhadoras rurais.
é bom que se diga, nossa categoria fornece 70% dos alimentos consumidos no Brasil. E ao enfraquecer essa categoria, você está enfraquecendo esse sujeito social e econômico que produz alimentos, né? E na maioria dos casos alimentos saudáveis. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Outra coisa, se a gente for retirando esse público, por exemplo, da Previdência Social, vai ter muita gente que hoje recebe o que poderia receber e não vai receber, e o que vai ocorrer lá no município vai enfraquecer a economia do município, porque esse cidadão que tem uma aposentadoria, ele vai lá comprar no comércio, ele fomenta o mercado local, né? Então nós precisamos fazer aqui uma grande mobilização, independente da questão partidária, na defesa da agricultura familiar, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, envolvendo esse segmento que você mencionou, os pescadores, né, quilombolas, etc. Deputado, o senhor comentou aí que realmente isso aí vai enfraquecer o agricultor familiar, que é responsável por 70% da alimentação que chega na mesa do brasileiro, até porque a gente sabe que o agronegócio, grande parte da produção é simplesmente para exportação, né? Não vem para a nossa mesa, né? A maioria vai para fora, então quem realmente nos dá o alimento de cada dia Exatamente. É o agricultor familiar. E dentro dessa questão da agricultura familiar também, nós tivemos recentemente também um retrocesso muito grande, que inclusive ontem o senhor estava participando lá da reunião do Núcleo Agrário, né? E esse tema foi citado, o Núcleo Agrário da bancada do Partido dos Trabalhadores, que foi a extinção do CONSEA, né? Que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que basicamente articula as políticas públicas aí voltadas para garantir a segurança alimentar do povo brasileiro, né? E nós tivemos dentro dessa desarticulação dessa política, nós temos grandes ameaças a políticas que foram adotadas durante o governo Lula, como o Programa de Aquisição de Alimentos, né, deputado? Que dá a garantia aí do pequeno agricultor ter para quem vender a sua produção, né? Foi também no governo do presidente Lula que o PENAI, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para as escolas, que se definiu que pelo menos 30% dos alimentos que vão servir aos estudantes venham também da agricultura familiar. Como o senhor está vendo essa tentativa do governo Bolsonaro de desarticular essas políticas que são fundamentais aí para a própria sobrevivência dos agricultores familiares? Olha, eu acho assim que é um desserviço que o governo presta. Inclusive não é só para nós que somos da área rural, para o conjunto dos consumidores brasileiros, para quem está na cidade. Porque na medida que desarticula o conselho, o que ocorre, né? Primeiro, ele tira a capacidade da sociedade, né, com a sua representação diversificada, de cuidar de uma política macro que é a segurança alimentar. É bom que a gente estude a história dos países. País que não tem segurança alimentar não pode nem fazer guerra, para resumir, porque ele não tem condição de se segurar, né? Não tem alimentação para o seu povo. Então, acho que uma política nacional e ter um conselho que cuide disso é cuidar da segurança alimentar do nosso país como base para o seu desenvolvimento. E a extinção do conselho, para mim, é um crime. Nós temos que brigar para revogar isso e retornar ao conselho, né? Acabar com esses mecanismos que você mencionou, aonde, por exemplo, a agricultura familiar possa fornecer até 30% da merenda escolar do município. Isso fortalecer esse segmento social e garantir na mesa das escolas uma alimentação saudável, né? Na medida que você extingue isso, você enfraquece um mercado consumidor, né? Eu sou daqueles que acham que nós avançamos pouco. Nós poderíamos ter avançado muito mais nessa fatia oferecida pela lei federal, pelo programa federal, né? Mas eu conheço municípios em que a agricultura familiar, ela faz do fornecimento da merenda escolar um grande mercado. E se organiza, e já produz de forma organizada para oferecer isso, né? Então, para mim, vai na lógica do enfraquecimento deste segmento, porque eles acham que tudo se resolve com o agronegócio. Eu não sou daqueles radicais que acham que
não tem lugar para o agronegócio no Brasil. Claro que tem lugar para o agronegócio. Tanto é que ele está aí. Agora não dá para ter lugar só para o agronegócio, né? Nós temos que ter um país que cuide do seu povo de forma horizontal. E quando se trata desse segmento da produção familiar rural, se trata de ter um país que se desenvolva de forma horizontal. Se você vai enfraquecendo esse segmento, essa categoria, né, inclusive pela economia, não é só pela disputa pela terra, então, isso é enfraquecer pela economia. Então, para mim, isso é um equívoco muito grande que nós precisamos impedir que venha a ocorrer. Agora, deputado, o senhor citou aí a questão da alimentação saudável, né? Que é basicamente a alimentação que é fornecida pela agricultura familiar, né? Porque a gente sabe que o agronegócio utiliza muito veneno, muito pesticida, né? Inclusive a gente tem aí recentemente uma ameaça aí da Rússia de não importar mais a soja brasileira se não diminuírem o nível, a quantidade de veneno que é usada nas nossas lavouras, né? E aqui no Congresso, desde o ano passado, está tramitando aí um projeto de lei que institui a Política Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, né? Que é o PNARA, né? Que inclusive foi aprovado agora em dezembro numa comissão especial que tinha como o presidente o deputado Nilton Tato, que é do PT lá de São Paulo, né? Como que o senhor vê essa questão dessa política, da importância de nós aprovarmos essa política de redução dos agrotóxicos, uma vez que pesquisas dizem que o brasileiro ingere até 8 litros de veneno por ano nos alimentos que consome? Olha, eu vou te falar uma coisa, essa iniciativa é o contraponto com aqueles que acham que tem que liberar o uso de veneno, que é outro debate que está muito forte aqui nessa Câmara, aqui nesse Congresso. Que os ruralistas defendem, e os ruralistas defendem isso. Então, nós precisamos fazer dessa trincheira, né, esse contraponto, e mais uma vez nós temos que dialogar com a opinião pública. A gente que é da roça sabe que nós temos situações assim, vou falar a verdade aqui para vocês. O cara produz alimentos para vender e produz alimentos para comer. O que ele vende, ele não dá para a família dele comer. Por quê? Porque a carga de veneno é muito alta. Então, eu sou defensor de que a gente não só reduza, mas como a gente tem uma política de incentivo à produção saudável. Eu estou num debate hoje reunido com a assessoria da bancada, para a gente trabalhar aqui a nível de legislação mesmo. O que eu defendo, já tenho uma experiência muito longa sobre isso, né? De termos e eu vou defender isso para que se torne uma peça, eu vou ver o que vai ser, né? Para termos o pagamento de serviços ambientais para quem produz ecologicamente correto, para quem produz alimentos saudáveis. E aí eu não estou fazendo um recorte. Se um grande produtor produzir ecologicamente correto, se ele produzir alimentos saudáveis, ele pode ser beneficiado com essa remuneração dos serviços ambientais. Se o pequeno... Então, eu não estou debatendo aqui, porque eu acho que a questão de produzir produtos saudáveis pode ser feita por qualquer um dos segmentos. Agora, também não dá para a gente ficar só na guerra contra o veneno, contra tudo, né? E não apresentar uma alternativa a quem queira produzir de forma correta. Olha, produzir ecologicamente correto é mais caro, é bom que saiba disso, é mais trabalhoso, eu falo isso com experiência própria. Então, eu também não acredito nesse negócio que tem que remunerar o serviço ambiental lá na prateleira, vendendo mais caro, não funciona. Eu acho que tem que ter a remuneração na origem da produção, né? Aí sim o nosso produto chega aos mercados com competitividade, né? E a sociedade brasileira, eu acho que ela topa esse impacto. Ela topa tirar uma fatia dos recursos públicos para incentivar a produção saudável, porque vai gastar menos dinheiro para curar o câncer e para cuidar das doenças. Então, esse é um debate que eu quero fazer com muita... Eu quero até marcar um programa especial só para nós discutir pagamento de serviços ambientais e produção saudável aqui. Com certeza, nós iremos fazer esse debate, até porque é um debate que está aí, que interessa a toda a população, toda a sociedade brasileira. É isso mesmo, deputado. Deputado, outro retrocesso também que nós estamos vendo, acompanhando aí nos últimos dias,
que está sendo proposto aí pelo governo Bolsonaro é justamente a questão da educação no campo, né? Inclusive já há declarações aí do ministro da Educação, né? Inclusive declarações do ministro, não, desculpem, vamos ser até justos aqui, na verdade é do secretário de Regularização Fundiária, que é o Luiz Antônio Naban Garcia, que na verdade é um ex-dirigente da União Democrática Ruralista, a UDR, né? Famosa UDR. Famosa UDR, lá da década de 80, do Ronaldo Caiado, né? UDR aí que não é muito simpática aos movimentos sociais do campo, né? Muito pelo contrário, é totalmente contra a reforma agrária, né? E o secretário aí de Política de Regularização Fundiária, inclusive nos primeiros dias aí do governo, ele disse que iria fechar todas as escolas, né, que são mantidas aí pelo MST, né, escolas muitas vezes que são a única opção de acesso à educação das crianças que vivem nos assentamentos. Como que o senhor vê essa questão, justamente levando em conta de que durante o governo Lula ocorreu o contrário, né? Nós tivemos aí um fortalecimento do PRONERA, né, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que foi justamente estimulado pelo governo, porque nós sabemos que em muitos lugares aí onde existem os acampamentos do MST, a gente não tem nem escola perto para as crianças irem estudar. Como o senhor vê esse ataque frontal, né? Inclusive o próprio Bolsonaro durante a campanha também disse que eram escolas de guerrilheiros, né? E disse que também queria acabar com as escolas do MST. Como o senhor vê essa questão do próprio Estado brasileiro, na pessoa de seus governantes, dizerem que vão realmente alijar de um direito básico crianças de terem acesso à educação? Bom, para começo de conversa, vou te dizer, eu fui presidente da Frente Parlamentar em defesa da educação e da ciência no estado do Pará, sendo agricultor familiar, porque eu peguei no meu mandato a causa da educação como um todo, como uma bandeira, porque eu acho que não adianta ficar com aquele discurso que a educação é a solução para todos os problemas e todos os males e não investir na educação, né? E nós tivemos avanços. Eu sou de um estado que recebeu 2 universidades novas pelo governo PT, uma lá em Santarém, a UFOPA, né, Universidade Federal do Oeste do Pará, que a minha esposa foi reitora, e a Unifespa lá em Marabá, que recebeu o reitor ontem no meu gabinete, já discutindo emendas e investimentos, né, e também os institutos federais. Lá nós temos 18 institutos federais distribuídos nos principais municípios, quando nós tínhamos só um, né? Então houve um investimento sim na educação pública. Eu ajudei a liderar, ainda como líder sindical, e depois no parlamento, a criação das escolas de alternância, ou seja, a pedagogia da alternância. Lá para nós é mais casas familiares rurais. Eu sou autor do projeto de lei que reconheceu a pedagogia da alternância no nosso estado como modelo de educação, né? E acompanha a luta do MST, que aliás o MST é um dos que fornece produtos saudáveis ao povo brasileiro, né? E é um segmento social combativo e tal. Então nós não podemos ter governos que, porque a pessoa discorda da minha política, ou porque tem uma concepção de mundo ou de política diferenciada da minha, que eu tenha que perseguir aquele segmento social, que é assim que eu observo, né? E eu tenho observado também que a educação do campo, nas universidades, também está recebendo facada pelas costas. Esses dias eu vi até uma ocupação dos indígenas lá na UFOPA, porque cortaram o Bolsa Permanência dos indígenas. Eles entraram e estão se conduzindo lá, né? E aí daqui a pouco corta a Bolsa Permanência. É a mesma coisa que dizer assim, vai embora, né? Então eu estou muito preocupado com essa política sinalizada, mas não só sinalizada, né? A PEC que cortou os recursos de investimento para a educação já foi uma facada. As nossas universidades já não têm o mesmo recurso, a educação no campo não tem o mesmo recurso. E eu acho que esse é um debate profundo que nós temos que fazer. Nós não podemos apostar nessa lógica, porque o que está por trás na minha avaliação é a lógica de incentivar, primeiro, o ensino privado, né, em detrimento do ensino público de qualidade, mas é mais do que isso, é também uma lógica de tirar os filhos da classe trabalhadora, rural e urbana, dos bancos das universidades. Porque se você
não tem educação básica, não tem um ensino médio de qualidade, você vai perder na concorrência da disputa das vagas das universidades. Eu acho que é isso que está acontecendo. Aliás, até o próprio ministro, aí sim, o ministro da Educação do governo Bolsonaro já disse recentemente, alguns dias atrás, que a universidade não é para todos, é para apenas uma elite intelectual. E é claro que nessa elite intelectual ele com certeza não está querendo incluir aí os filhos dos trabalhadores. Olha, eu vivi uma experiência que eu me emocionei. Estava lá no meu gabinete, chegou uma jovem morena, para negra, eu falo moreno, porque quando é negra, é negra, quando é morena para negra, e disse, vim lhe pedir uma ajuda. E eu pensei, o que será que ela quer? Eu digo, diga. Ela disse, ela disse, eu sou quilombola de Moju, e passei para fazer medicina em Palmas, e eu queria a passagem para mim chegar lá, porque eu tenho bolsa depois que eu chegar lá. Entende? Isso não é um orgulho para o país, rapaz? Sim. Esses dias eu assisti a formação do primeiro índio doutor lá em Santarém. Se formou, fez nível superior. Então, que país é esse que quer criminalizar ou discriminar o indígena, o quilombola, o agricultor familiar, quem é da roça? Então, nós precisamos combater isso. Esse é um retrocesso que está além, bem para trás dos militares. Parece que nós estamos começando o Brasil agora 500 anos atrás. Isso é um absurdo. Verdade. E outro absurdo também, né, deputado, é essa questão da liberação de armas. Aí. Agora, pelo menos no primeiro momento, da posse de armas, né, mas parece que o governo também quer liberar o porte, ou seja, no primeiro momento as pessoas vão poder ter arma em casa e depois andar com a arma na cintura, como a gente vê nos filmes de Bang Bang. E o problema disso é que justamente nós já temos uma violência muito grande no campo, né, onde mesmo sem ter direito a aporte de arma, muitas pessoas ligadas ao agronegócio, claro que não são todos, mas pelo menos uma pequena parte mais radicalizada aí dos ruralistas, formando milícias, né? Inclusive o secretário aí de regularização fundiária do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Naban Garcia, que é ex-dirigente da UDR, ele inclusive já respondeu um processo aí por uma acusação, melhor dizendo, de estar formando milícias, né, a serviço aí de grandes agricultores. Como que o senhor vê essa questão? A gente já tem um problema muito grande de violência no campo, seja contra trabalhadores rurais, agricultores familiares, também contra quilombolas, contra índios, e agora o governo liberando aí para as pessoas comprarem armas. Quer dizer, isso aí não pode desembocar em mais violência no campo, deputado? Olha, esse é um debate muito sensível, né? E muito polêmico, porque eu acho que o Bolsonaro foi inteligente em pegar uma lacuna histórica do Brasil, de todos os governos, né? E o crescente volume da violência, né? E ele então apresentou como solução o armamento do povo. Eu acho que isso está totalmente equivocado. Não é armando o povo que nós vamos resolver o problema da violência no Brasil. É preciso fazer um estudo muito aprofundado, quais os outros caminhos. Eu tenho algumas ideias, mas não temos tempo para tratar disso, senão esse seria um debate específico. É outro debate faremos. Mas eu acho que o armamento do povo não é solução para a violência, nem rural e nem urbana, né? E hoje a violência é mais urbana do que rural. Mas eu sei o que você está provocando. Você está provocando esse entendimento de como fica, vou chamar aqui, os conflitos, os acirramentos, que são muitos hoje ainda na área rural, né? Entende? Com essa liberação do armamento. É bom que se diga que antes dessas medidas, quem mora lá na roça, ele já podia ter sua arminha, sim, ele podia ir lá, regularizar a sua arminha, para lá enfrentar uma cascavel, uma cobra, uma fera ou alguma coisa, fazer a segurança da sua propriedade, mas era numa outra lógica. Não era uma lógica de armar, por exemplo. Agora, cada cidadão pode ter 4 armas. Então, se tiver numa propriedade, o dono da propriedade mais 3 agregados, né, meieiros, aí soma aí, 4 vezes 4, 16 armas. Entende? Já se usava, né, alguns davam o nome de segurança, outros nós chamamos de milícias, etc., de forma ilegal, para, digamos, fazer enfrentamento do sem terra
né, inclusive pessoas que se apropriavam de forma indevida de terras públicas, etc., né? Com isso nem precisa mais, agora eles legalizaram. E quem sai perdendo com isso? Quem sai perdendo é o mais fraco. Não pense que os mais fracos, inclusive, não vão ter nem dinheiro para comprar as armas, né? Então eu acho que é uma política que vai aumentar a violência, vai armar os que têm mais condições para uma disputa, nesse caso rural, também uma disputa dos territórios. Daqui a pouco os quilombolas, os indígenas, né, os sem terra, vão enfrentar, digamos assim, um armamento, né, tanto para tirar das propriedades que eles já estão, como até para a possível ocupação de outras propriedades. Mas eu acho que, no geral, a política do armamento é uma política burra para a segurança nacional. E essa questão, deputado, do armamento, a questão da sinalização de que não vai ter mais reforma agrária no país, não vai ter mais demarcação de terras indígenas e quilombolas, isso já está tendo reflexo. Lá no Pará, por exemplo, já estão acontecendo várias invasões de territórios indígenas, de áreas também demarcadas para a reforma agrária, né, deputado? Não, eu acho que o governo deu a senha, né? Meio que disse assim, pode invadir as terras, os territórios quilombolas, as terras indígenas, né? Acabou o papo de reforma agrária, entende? Então, nesse sentido, eu diria que eu já observo, né, invasões mesmo em terras homologadas, terras indígenas homologadas, as pessoas botando um nome lá, agora essa propriedade é minha, né? Demarcando, né? Uma ameaça nos assentamentos ainda não definidos, não regularizados. Então, o risco é de nós sofrermos uma grande derrota do ponto de vista da afirmação dessa agricultura familiar como esse sujeito que produz alimentos saudáveis para o Brasil se alimentar. Muito bem, deputado. Deputado, nós acabamos aqui, já acabou o nosso tempo, mas nós agradecemos... A gente conversa muito. Isso, mas nós agradecemos a presença do senhor aqui conosco, lhe desejamos boa sorte nessa nova luta política. Precisamos, além de tudo, sorte. Isso, aqui no parlamento, com certeza, batalhas não faltarão daqui para frente, mas boa sorte para que o senhor possa passar por todas essas batalhas e que as conquistas para o trabalhador rural, né, para os agricultores familiares, né, para os sem terra, possam vir aí, né, nem que seja com muita luta, né, deputado? Com certeza, queremos agradecer o espaço, nos colocar à disposição para outros debates e assim a gente vai informando a sociedade e convidar os meus colegas aí do parlamento, independente da questão partidária, para somar forças com as ideias aí da boa política. Eu acho que nós temos que levar para a sociedade a boa política. A sociedade espera de nós a boa política. É isso aí. Novamente, muito obrigado, deputado. E você, amigo e amiga, se gostou, curta, compartilhe com seus amigos essa entrevista, porque com certeza muito das coisas que nós discutimos aqui, desses pontos de vista que foram expostos até você com certeza não vai ler, não vai ouvir na grande mídia. Portanto, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.